Preste atenção nessas 5 mentiras a respeito da Virgem Maria, mas que infelizmente muitas pessoas acreditam. Em primeiro lugar, em relação à dignidade, a necessidade que nós temos da mediação da Virgem Maria para a nossa salvação junto a Jesus. Você com certeza já ouviu que Nossa Senhora é necessária, que nós precisamos recorrer a ela, que nós temos que passar por ela para chegar ao Senhor Jesus, etc, etc. Mas aí vem a pergunta, se a Virgem Maria tudo isso, se ela está ali do lado da nossa salvação, que é Jesus, por que os evangelistas não falam sobre ela? Falam muito pouco ou quase nada? Por que a Virgem Maria não saiu pregando, dizendo, ensinando, fazendo milagres e prodígios para se mostrar, para aparecer de alguma forma e ser sinal para nós? Por que é que isso não está na Bíblia? Você com certeza já ouviu alguém indagando sobre isso. E aí eu peço que você use o tico e teca, use o seu cérebro e coloque para pensar. Hoje nós sabemos muito bem quem é o nosso Salvador. Se eu perguntar para qualquer pessoa cristã, ela vai responder prontamente. O nosso único Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Não existe salvação fora dele. Ele é o único capaz de nos salvar. Ele é o único perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele é o único que pode oferecer esse sacrifício infinito de reparação para nós. É Jesus o nosso Salvador. Hoje nós sabemos muito bem disso. Hoje nós temos uma catequese, uma teologia desenvolvida. Mas será que era assim há pouco mais de 2000 anos atrás? Claro que não. Se você pegar, inclusive, o Evangelho de São João, capítulo 1, tem aquela parte ali muito conhecida, onde Filipe chama Bartolomeu, encontramos o Messias, aquele que foi anunciado pelo profeta, encontramos, é Jesus de Nazaré. Pegue a sua Bíblia. O que é que Bartolomeu respondeu? Bartolomeu Natanael, de Nazaré, por acaso pode vir algo que presta de Nazaré? Essa era a opinião que as pessoas tinham a respeito do lugar onde Jesus nasceu. Jesus era ninguém, Jesus era desconhecido. Quantas vezes ele foi desmerecido por ser o filho do carpinteiro? Este aí não é o filho do carpinteiro? De onde vem esta sabedoria? Ele é ninguém. E aí imagine só, se naquela época que Jesus, pobre, desconhecido, vindo da periferia, vindo de Nazaré, onde as pessoas só de ficarem sabendo já desmereciam, já tinham aquele preconceito. Imagine só se Jesus, desconhecido como eu disse, estivesse do lado de cá, pregando, fazendo milagres, operando prodígios com autoridade. Mas do lado de cá estivesse a Virgem Maria, que não é deusa. Jesus é Deus, a Virgem Maria não. Mas ela é cheia de graça, ela é imaculada. Templo do Espírito Santo, esposa do Espírito Santo, belíssima. Jesus do lado de cá, pregando, fazendo prodígios, e a Virgem Maria do lado de cá, pregando, fazendo prodígios, operando milagres com autoridade. E os evangelistas falando de Jesus, mas falando também da Virgem Maria. E os textos bíblicos tecendo ali homenagens a Jesus e também à Virgem Maria. O que é que inevitavelmente aconteceria? Parte das pessoas iriam para Jesus e parte das pessoas iriam para a Virgem Maria. E a Virgem Maria jamais, jamais fará qualquer coisa que desvie a atenção que é devida unicamente a Jesus. Muito pelo contrário, meu irmão. Muito pelo contrário, minha irmã. Deixa eu contar um segredinho para você. Se você sabe que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, a Virgem Maria sabe muito mais. Você acha que Deus, na sua infinita sabedoria, Deus pode ser passado para trás? Responda para mim com sinceridade. Você acha que alguém pode passar Deus para trás? Passou a perna em Deus, trapaceou, enganou a Deus? Alguém pode enganar a Deus? Existe algo que Deus não conhece? Que é oculto a Deus? Claro que não, óbvio que não, não é? Então Deus que conhece todas as coisas, escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho Jesus, para nos dar o Salvador. Poderia a Virgem Maria trair Deus? Poderia a Virgem Maria passar a perna em Deus? Fazer algo que Deus não soubesse desde sempre? Claro que não. Então, se eu e você sabemos que Jesus é o Salvador,
e lutamos para levar as pessoas para Jesus, a Virgem Maria muito mais. Tem gente que acha que é mais evangelizador, mais conhecedor da pessoa de Jesus do que a Virgem Maria. Isso é um absurdo. Ninguém conhece Jesus mais que a Virgem Maria. Em primeiro lugar, pela sua característica de mãe. Qual pessoa não conhece seu filho mais que a mãe? E também pela questão espiritual da comunhão com Deus. A Virgem Maria não tem barreira, não tem rebeldia, porque ela não tem pecado. Ela é totalmente dócil, entregue, conformada, transformada pela graça de Deus. Então a Virgem Maria nunca fez e nunca fará qualquer coisa que desvie a atenção que é devida unicamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, inclusive por um pedido seu, ao Espírito Santo que inspirou os evangelistas, ela foi deixada escondida, oculta, para que não tirasse a atenção de Jesus. Então essa história de que a Virgem Maria não é tão importante assim, não é isso tudo aí que o povo fala, porque não está na Bíblia, isso é uma mentira. Segunda mentira também, que infelizmente muitas pessoas acreditam, que se nós louvarmos muito a Virgem Maria, bendizermos muito a Virgem Maria, de alguma forma poderíamos desmerecer o Senhor Jesus ou ofuscar o Senhor Jesus, tirar a glória que é devida unicamente a Jesus. Que absurdo! Que absurdo! Né? Chega a ser até cômico, por diversos motivos. Em primeiro lugar, também é uma questão bíblica. Pegue aí na sua casa Lucas capítulo 1, a partir do versículo 42. De 42 a 45. A Virgem Maria chega na casa de Santa Isabel, sua prima, e assim que a saudação toca o ouvido de Santa Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo, e cheia do Espírito Santo ela exclama: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Olha só o louvor que Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, cantou à Virgem Maria. Ela fez um grande elogio à Virgem Maria. E aí o que a Virgem Maria fez? Sim, Isabel, é isso mesmo. Comigo ninguém pode, porque eu sou o máximo. Olhem para mim, eu sou deusa. Foi isso que a Virgem Maria fez? Pegue aí na sua Bíblia. Claro que não. Assim que ela ouviu o louvor de Isabel, imediatamente ela gritou, ela cantou, ela pulou. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo, é Ele. Eu sou bem-aventurado, eu sou bendita, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Ele fez em mim. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, mas a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Todo louvor, toda honra, todos os elogios que nós damos à Virgem Maria, imediatamente ela transforma em adoração a Deus. Isso é bíblico. Ou então tem que rasgar a Bíblia, essa parte aí, né, que algumas pessoas se esquecem, não é? A Virgem Maria não retém coisa alguma para ela. Todo elogio, todo louvor que ela recebe, imediatamente ela transforma em adoração a Deus. Até porque tudo que a Virgem Maria ela é em função de Jesus. As pessoas parecem que não pensam também, não é? É muito assim. Como que chama aquele negócio que põe na carroça? No burro da carroça? Esqueci como que chama. Mas a pessoa não é capaz de olhar um pouquinho à volta. Temos que rezar pelos nossos irmãos, que Deus, o Espírito Santo, toque seus corações, porque só o Espírito Santo capaz de quebrar esses corações de pedra. Mas enfim, continuando aqui com a nossa reflexão. Tudo que a Virgem Maria ela só é em função de Jesus. Ela é virgem perpétua porque o parto, a concepção, o pós-parto da Virgem Maria, tudo foi pela ação do Espírito Santo. Não teve qualquer tipo de intervenção humana. A Virgem Maria é imaculada, concebida sem pecado, em vista de Jesus.
em previsão de Jesus, como preparação para receber o Filho de Deus. A Virgem Maria é mãe de Deus porque ela é mãe de Jesus. Ela é Senhora porque Jesus Cristo é o Senhor. Ela é Rainha porque Jesus Cristo é Rei. Tudo que nós cantamos de louvores à Virgem Maria é em relação a Jesus. A Virgem Maria é a lua, Jesus é o sol. Poderia alguém, alguma vez, algum dia, falar tão bem da luz da lua que desmerecesse a luz do sol? A lua não tem luz própria. Se você não conhece, se você não entende, deixa eu falar com você aqui agora. A lua não tem luz própria. Se você não sabia, fique sabendo agora. A luz que nós vemos da lua é a luz que ela reflete do sol. Então, quanto mais eu falo da beleza, da grandeza da luz da lua, mais eu estou louvando, mais eu estou bendizendo, mais eu estou reconhecendo a luz do sol. Como que eu posso dizer que a lua brilha mais que o sol? É impossível. Isso não tem lógica. Então, não caia nessa mentira. Terceira mentira que muitas pessoas têm gravadas em si, talvez até de forma inconsciente. Talvez quando você ouvir agora falar dessa mentira, você vai dizer, não, não é assim. Mas talvez lá no fundinho, inconscientemente, muitas pessoas pensam dessa maneira. Que Deus escolheu a Virgem Maria, isso é fato, para nos trazer Jesus, para nos trazer o Salvador. Poderia ter escolhido qualquer outra forma, mas escolheu a Virgem Maria. Mas isso foi lá no passado. Isso está defasado. A escolha da Virgem Maria está lá esquecida, num lugar onde ninguém nem lembra mais. Deus, tinha que salvar a humanidade. Estava lá, olhava para um lado, olhava para o outro, coçou a cabeça. Nossa, eu tenho que salvar a humanidade. Mas eu não tenho, quem chamar. Há 2000 anos atrás, não tinham tantas pessoas assim. A humanidade era menor, não tinham tantos habitantes. As pessoas eram até meio subdesenvolvidas, A maioria delas analfabeta, pobres, não tinham sofisticação, não tinham requinte. Então Deus queria salvar a humanidade. Chegou a hora, Chegou a hora de eu salvar a humanidade, não tem quem. Aí, como diz o ditado, não tem tu, vai tu mesmo. Chamou a Virgem Maria, escolheu a Virgem Maria. Mas hoje não. Hoje a história é diferente, a realidade é outra. Hoje nós estamos mais evoluídos. Olha a tecnologia que nós vivemos hoje. Hoje nós temos a internet, nós temos aí... Olha só essa transmissão que eu estou fazendo para você à distância. Quantas coisas, quanto conhecimento o ser humano adquiriu. Hoje Deus, sem dúvida, se ele fosse escolher alguém, ele não escolheria a Virgem Maria, porque ele tem meios muito melhores. Ele tem opções muito melhores. É esse absurdo que muitas pessoas pensam. Gente do céu, meu Deus do céu. Em primeiro lugar, olha o que a Bíblia nos fala. Chegada a plenitude dos tempos, Deus nos enviou o seu Filho, nascido de uma virgem. Então, a Virgem Maria é essa plenitude dos tempos, de todos os tempos. O que de melhor a humanidade conseguiu produzir, ele ofereceu a Deus, na pessoa da Virgem Maria, para que Deus confiasse o seu Filho a ela e ela entregasse a nós, trouxesse a nós o Salvador. Deus não muda, meu irmão. Deus não muda, minha irmã, nas suas escolhas ou em qualquer outra coisa. Isso é uma questão teológica. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais, que aí vai ficar mais claro para você ainda. Deus não muda por 3 características que são próprias de Deus. Deus não muda porque ele é onisciente. O que é ser onisciente? É conhecer todas as coisas. Quem muda é porque ou aprendeu alguma coisa nova ou esqueceu alguma coisa que sabia. A única forma de uma pessoa mudar, ou ela aprendeu alguma coisa, ou ela esqueceu alguma coisa. Deus não tem o que aprender, nem se esquece. Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Segunda característica que é inerente a Deus. Ele é perfeitíssimo e perfeitíssimo sempre. Quem muda, muda ou para melhor ou para pior. Ninguém muda para ficar do mesmo jeito. Se você fica do mesmo jeito, você não mudou. Não é uma questão de lógica. Eu mudo ou para melhor ou para pior.
Deus não fica melhor nem pior. Deus é perfeitíssimo e perfeitíssimo sempre. Então não existe mudança em Deus. E a terceira característica é que Deus existe, Deus vive na ausência do tempo. Para Deus não existe passado nem futuro. Por isso ele diz, eu sou aquele que sou. Ou no original, o hebraico, eu sou aquele que é. Deus é. Nem era, nem será. Deus é. Para Deus, tudo é presente. Então, nesse exato momento que eu estou gravando este vídeo para você, é que você me assiste, nesse exato momento, Deus está escolhendo a Virgem Maria. Deus, nesse momento, está vendo o arcanjo Gabriel anunciando a Virgem Maria e escutando dela o tão esperado sim, que abriu as portas da salvação para a humanidade. Então não é que Deus escolheu o que ele tinha à mão. Não tem tu, vai tu mesmo. Porque ele não tinha outras opções. É a plenitude. Deus escolheu a Virgem Maria. Deus escolhe a Virgem Maria. E a Virgem Maria será sempre, sempre o único meio que nos vem o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Quarta mentira é pensar que nós não precisamos da Virgem Maria para ir até o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus se fez homem como nós, assumiu a nossa humanidade, se rebaixou, esvaziou-se a si mesmo por amor de cada um de nós. Por isso, muitas pessoas tratam Jesus como igual, e isso é um absurdo. Muitas pessoas confundem a humildade de Jesus com igualdade com Jesus. Nunca caia nessa cilada terrível de Satanás. Não confunda humildade de Jesus com igualdade com Jesus. Porque Jesus é humilde, ponto final. E nos ama, com toda certeza. Por isso, ele assumiu de fato a nossa humanidade, não apenas com uma capa, com uma roupa de ser humano, mas ele assumiu a nossa carne, porque ele nos ama, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição de escravo, como nos fala a palavra de Deus, por amor a nós e por humildade. Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus, tão Deus como o Pai. E aí que vem uma questão, não é, completamente sem lógica. Porque você conversa com algumas pessoas, não, o Pai, eu não posso ir direto ao Pai, porque o Pai é Deus, eu sou pecador, o Pai é santíssimo, o Pai é infinito, o Pai é todo-poderoso. Mas e Jesus? Porque ele desceu do céu e se encarnou, ele deixou de ser Deus? Ou ele é um Deus mais ou menos, né? Vamos pensar assim, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Agora Jesus é um deusinho, né? Um intermediário, tá entendendo? As pessoas às vezes não usam estes termos, esses nomes, porque às vezes nem conhecem, não é? Mas tem muitas pessoas que inconscientemente olham para Jesus e tratam o Senhor como um intermediário que está entre Deus e o homem, está no meio do caminho. Ele nem é homem, só homem, ele é um homem divinizado, mas não é Deus, tão Deus como o Pai. Isso é uma heresia terrível. Isso é uma heresia terrível. Jesus é Deus. E quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar para dar tapinha nas costas de Jesus. E aí, parceiro, vamos tomar umas cachaças no boteco ali? Só falta isso. Dar tapinha nas costas, olhar o olho no olho e tratar como um igual? Que soberba é essa? Ponha-se no seu lugar. Então, não confunda. Jesus é humilde, mas Jesus é Deus. Não podemos confundir a humildade de Jesus com igualdade com Jesus. Da mesma forma que precisamos de Jesus, o nosso único mediador de redenção, nosso único mediador de redenção é Jesus, entre os homens e o Pai. Mas precisamos de uma medianeira entre nós e Jesus, porque Jesus é Deus. Então são 3 degraus que nós temos que subir. O primeiro, mais conforme a nossa realidade, mais conforme a nossa pequenez, a Virgem Maria. Passamos por ela, que é o caminho que Jesus escolheu. Esse caminho não fui eu que escolhi, não foi a Igreja Católica que escolheu, não, tá? Esse caminho que escolheu foi ele. Ou não foi?
Jesus poderia ter escolhido o único que poderia ter escolhido a sua mãe foi Jesus. Eu não tive essa graça de escolher a minha mãe. Graças a Deus tive uma mãe maravilhosa, mas não fui eu que escolhi. Jesus é o único que pôde escolher a sua mãe e escolheu a Virgem Maria. Primeiro ele escolheu vir através de uma mãe, e vindo através de uma mãe, escolheu a Virgem Maria. É o caminho que ele escolheu. Então eu só estou fazendo o mesmo caminho na direção oposta. Primeiro eu vou à Virgem Maria, para por meio dela chegar a Jesus, e por meio de Jesus chegar ao Pai. Não posso confundir a humildade de Jesus com a igualdade com Jesus. Jesus é humilde, Jesus é irmão, Jesus me ama, mas Jesus é Deus, tão Deus quanto o Pai. Quinta mentira, e talvez mais atual, digamos assim, não é? Dizer que não podemos nos referir à Virgem Maria como medianeira de todas as graças, porque isso não é bíblico, porque isso não tem respaldo bíblico. E agora eu vou te mostrar que sim, está na Bíblia. Está na Bíblia, perfeitamente, que a Virgem Maria é a mãe de todas as graças. Todas as graças foram entregues à Virgem Maria para que ela dê a nós. A Virgem Maria é a medianeira de todas as graças, e isso é bíblico e eu vou mostrar para você. Agora, para entender o que está na Bíblia, você tem que ter um mínimo de inteligência. Se você não tiver um mínimo de inteligência, aí infelizmente pode parar o vídeo por aqui, porque você não vai compreender. Mas se você tiver um mínimo de inteligência, vamos comigo para nós compreendermos onde é que está na Bíblia que a Virgem Maria detém todas as graças. Todas as graças de Deus, não são graças próprias da Virgem Maria, obviamente, né? Naquele documento que foi publicado, aí eu já falei sobre isso em outro vídeo, Mater Populi Fidelis, mãe do povo fiel, se diz que não pode referir a Virgem Maria como medianeira de todas as graças, porque levaria a pensar que a Virgem Maria tem um depósito paralelo de graças, tem um depósito de graça que não é de Deus. Faça-me um favor, não é? Mas para além desse documento, que eu já tratei em outro vídeo, vamos falar aqui da Virgem Maria que detém, que possui todas as graças de Deus, porque Deus deu a ela para distribuir a cada um de nós. Onde é que está isso na Bíblia? Vamos lá, vou fazer uma comparação para você entender. Suponhamos que eu, Flávio, seja o dono do mundo. O mundo inteiro, esse mundo que você está vendo aí, ó, Estados Unidos, Brasil, América Latina, Europa, o Japão, tudo é meu. Eu sou o dono do mundo inteiro. E aí eu te conheci agora, meu irmão. Está aqui assistindo este vídeo, gostei muito de você, que inclusive vai deixar um comentário aqui. Oh, que bom! Nossa, que bom te conhecer, e eu que sou o dono do mundo, vou agora te presentear. Vou te presentear com as Américas. As Américas, eu vou te dar as Américas. Vamos lá no cartório mundial, suponhamos que exista, né? Vamos lá no cartório mundial, e eu, Flávio, o dono do mundo, vou passar para você agora a posse das Américas. América do Norte, América Central e América do Sul, onde está o Brasil. Vamos no cartório, qual é o seu nome? Seu nome é fulano de tal. Eu, Flávio, dono do mundo, passo para o fulano de tal a posse das Américas. A partir de hoje, as Américas são suas. O que é que está escrito no documento? As Américas. Você é dono do quê? Das Américas. No documento, a posse sua é do quê? Das Américas. Estou frisando bastante para você entender. Se eu te perguntar, você é dono do Brasil, sim ou não? Sim, mas não está escrito das Américas? Como é que você é dono do Brasil? Ah, porque o Brasil está contido. Ele é menor que as Américas. As Américas estão aqui, o Brasil é uma partezinha das Américas. Apesar de não estar escrito Brasil. Você é dono de Minas Gerais? Sim, mas não está escrito no documento. No documento está escrito América. Mas é menor. Está contido. Está dentro. É inferior. Se eu te dei as Américas, as 3 Américas, o Brasil é seu porque está ali dentro. Minas Gerais é seu, é sua, porque está ali dentro. Seu estado.
São Gonçalo do Sapucaí, onde eu moro, em Minas Gerais, também é seu, porque está ali dentro. Embora não esteja com este nome, está escrito Américas. Mas é seu, porque é menor. Agora, é bíblico. Deus, o nosso Pai, escolheu livremente, na sua infinita sabedoria, Deus que conhece todas as coisas, Deus que é perfeito sempre, Deus que não muda, Deus que conhece, deu à Virgem Maria o seu Filho, Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. A Virgem Maria é mãe de Deus. Ela não é simplesmente mãe do Cristo homem, porque Jesus não pode ser dividido. Jesus é uma pessoa. Creio em um só Senhor Jesus Cristo. É isso que nós professamos. Um só, não dois senhores. O Cristo e Deus. É um só Senhor Jesus Cristo, com duas naturezas, divina e humana. Mas a Virgem Maria é mãe de Jesus e, portanto, é mãe de Deus. Agora, o que é que pode ser maior do que Deus? O que é que pode ser maior que Jesus? Qual graça pode estar de fora de Jesus? Existe alguma graça que esteja fora de Jesus? Claro que não. Como eu acabei de trazer para você essa comparação, você está entendendo o que eu disse? Tem que ter um mínimo de inteligência. Assim como nessa comparação que eu fiz das Américas, que foi entregue a você, o Brasil também é seu porque é menor, porque está dentro. Minas Gerais também é seu, o estado, porque é menor do que está dentro. A cidade de São Gonçalo do Sapucaí também é sua, porque é menor do que está dentro. Todas as demais graças vêm através de Jesus. Todas as demais graças partem de Jesus. Todas as demais graças são menores que Jesus. E Jesus foi entregue à Virgem Maria. E Deus não é aquele que dá e tira, dá e faz de conta, ao te emprestei. Jesus, a própria palavra nos fala também em Lucas. Jesus era submisso à Virgem Maria. Jesus se submeteu a ela, e isso é bíblico. Lucas capítulo 2, pega na sua casa e leia, para não falar que são palavras minhas, ou que são palavras inventadas. Agora, eu não posso ler a Bíblia de forma seletiva. Ah, isso aqui me interessa, isso aqui eu jogo fora. Não posso ler assim. Então, se Jesus, nosso Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o detentor de toda a graça, se Jesus foi dado à Virgem Maria pelo Pai, e ele próprio se submeteu livremente, de bom grado, por escolha própria, ele se submeteu à Virgem Maria, todas as outras graças são nada, todas as outras graças são menores. Todas as outras graças também nos vêm e nos virão sempre por meio da Virgem Maria. Por isso, a Virgem Maria é sim a medianeira de todas as graças. Tudo aquilo que nós precisamos vem até nós por meio da Virgem Maria, pode ter certeza disso. E aqui, expandindo, vamos também para uma revelação privada de Nossa Senhora das Graças, que apareceu a Santa Catarina Labouré lá em 1830. Aquela imagem de Nossa Senhora das Graças, que você conhece, com os braços abertos, o seu manto azul. E Santa Catarina Labouré, que viu Nossa Senhora das Graças, percebeu que das mãos da Virgem Maria saíam raios de luz, e alguns raios estavam acesos, outros raios estavam apagados. E Santa Catarina perguntando à Virgem Maria: mãe, por que alguns raios de luz estão apagados? Nossa Senhora respondeu a Santa Catarina: esses raios de luz são as graças que o meu Filho Jesus já me deu para eu entregar às pessoas, mas os meus outros filhos não vêm buscar. Se você precisa de uma graça, recorra à Virgem Maria. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, santo e doutor da Igreja, ele dizia: pedir uma graça a Deus sem a Virgem Maria é querer voar sem ter asas. Pedir uma graça a Deus sem a Virgem Maria é a mesma coisa de eu agora subir no prédio e pulo querendo voar sem ter asas. Não vai dar certo, eu vou morrer. Não vou ter sucesso. Não adianta eu ficar quebrando a cabeça, clamando, pedindo, gritando. Sem a Virgem Maria, as graças estão nas mãos da nossa mãezinha. Se Jesus, nosso Senhor, nos veio por meio da Virgem Maria, tudo mais que nos vem de Deus, nos vem também por meio da Virgem Maria. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, dessas 5 mentiras
qual você mais gostou de aprender, ou o que desse vídeo você mais gostou de aprender. Conte para mim aqui nos comentários. É muito importante receber a sua partilha, é muito importante receber o seu testemunho, é muito importante receber a sua opinião. Eu fico ansioso, leio todos os comentários, respondo aqueles que eu consigo. É muito importante. Conte para mim aqui nos comentários, por favor. E, por favor, deixe seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Esse material riquíssimo. Quantas pessoas precisam receber essas informações, ainda mais nesses tempos difíceis que nós vivemos, ainda mais nesses tempos de confusão que nós vivemos. Nós precisamos iluminar os nossos irmãos. Nós precisamos esclarecer os nossos irmãos. E para isso eu conto com você. Muito obrigado. Beijo e até a próxima. Fique com Deus.